tema, ou o título do sermão dessa noite, é o testemunho de uma igreja fiel. E hoje nós iremos encerrar a exposição do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós iremos caminhar por todo o livro de Atos e hoje nós encerraremos o capítulo 2. E para tanto, nós faremos a leitura nessa noite dos versos 40 ao 47 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. É bem verdade que os versos 40 e 41 já foram trabalhados na semana passada, mas nós iremos abordá-los novamente nessa noite. Portanto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 40 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 40, nós faremos a leitura até o final do capítulo, o verso 47. Diz assim a palavra de Deus: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eis aqui o relato de uma igreja infante, de uma igreja que nasce e está sendo devidamente organizada sob os cuidados pastorais dos apóstolos. Uma igreja recém-nascida. E nós temos atualmente em nosso meio 2 bebês. O que chegou primeiro é o bebê Nicolas, que recentemente fez 2 aninhos, não é mesmo? Mas ele não é o único bebê. Nós também temos o Miguelzinho. Miguel está com 4 meses. E muito provavelmente, os pais desses 2 bebês, quando chegaram em suas casas, com seus bebês, seus primeiros filhos recém-nascidos, chegando da maternidade, colocaram os seus filhos no berço e se olharam. Léo e Carol, pais de Nicolas, Michael e Carol, pais de Miguel. E é bem possível que eles tenham se perguntado de forma assombrosa: e agora? O que a gente faz? Como será a condução? Como será a nossa rotina? Como nós iremos lidar com os desafios com um bebê recém-nascido em nossa casa? E é bem possível que, se não os 2, pelo menos as mães fizeram. Procuraram se informar de tudo o possível a respeito dos primeiros e cuidados básicos com o bebê. Leram tudo o que podiam. Se aconselharam com as pessoas mais experimentadas na criação de filhos.
É bem possível que tenham até mesmo visto uma série de vídeos no YouTube, enfim. Os pais se prepararam da melhor maneira que puderam para receber essa nova vida em seus lares. No entanto, o primeiro mamar sem a ajuda da enfermeira. A primeira troca de fralda mal cheirosa no meio da madrugada. O primeiro banho todo atrapalhado, um bracinho cai para um lado, a cabeça cai para o outro. Aquele choro na madrugada, a criança que não cala de jeito nenhum. Certamente todas essas coisas deixam atordoados quaisquer pais de primeira viagem. E quem já passou por isso sabe a aflição que é cuidar de uma criança sem termos nenhuma experiência. E que fofura é uma criancinha. Há 2 semanas atrás, estávamos ali no pós-culto, e eu olhei para o Miguelzinho e fui mexer com ele. 2 mexidinhas, um sorriso e uma gorfada. Isso é criança. É assim que a vida inicia. E eu creio que essa ilustração é perfeitamente adequada para esse texto que nós estamos lendo. Porque eu suspeito que os apóstolos passaram por algo parecido. Diante de cerca de 3.000 novos convertidos, cerca de 13.000 bebês espirituais, bebês esses que estavam sob sua responsabilidade, sob seus cuidados, é bem provável que eles também tenham feito a mesma pergunta que os pais de bebês recém-nascidos. E agora? O que a gente faz com toda essa gente? Esses milhares de novos crentes, milhares de bebês na fé, milhares de recém-nascidos no reino de Deus, precisavam de sábios cuidados paternais. Como eles iriam aprender a andar com Cristo? Como venceriam as tentações da vida que se levantariam diante deles? Como eles deveriam orar de acordo com os preceitos estabelecidos pelo próprio Cristo? Como eles deveriam adorar ao Filho de Deus? Essas e tantas outras perguntas precisam ser respondidas para pessoas que estão chegando na fé, nascendo de novo, recebendo uma vida com Cristo Jesus. E veja você, ao contrário dos pais do nosso tempo, os apóstolos não tinham YouTube, não tinham manuais, nenhum deles participou de um seminário. É claro, eles tiveram um período de 3 anos aos pés de Jesus, onde puderam não apenas aprender todas as instruções necessárias, as quais provavelmente tomaram nota, mas também puderam testemunhar, testificar aquilo que Jesus havia feito diante deles. Mas certamente esses 3 anos não foram suficientes para responder todas as perguntas e as dúvidas que esses homens chamados por Deus tinham em seus corações e em suas mentes. E eu acredito que muitas dúvidas haviam na mente desses homens. E eles talvez pensaram, e agora? Não foram 10, não foram 15, não foram 20, foram milhares. O texto relata aproximadamente 3.000. Como eles nutririam, como educariam, como ensinariam esses bebês? Como essa igreja recém-nascida sobreviveria e cresceria sob os cuidados dos apóstolos, meus irmãos? E nós precisamos pensar sobre todas essas coisas. A euforia passa, o entusiasmo passa, aquele sentimento de alegria efusiva passa, meus irmãos. Era uma igreja que acabara de nascer, e você lembra, nós ainda estamos no capítulo 2, o que havia acontecido um pouquinho antes de tudo isso? Derramamento do Espírito Santo.
Era Pentecostes. Pode deixar, Márcio. Se ele quiser, ele entra. Pode deixar. Se quiser, pode entrar, meu amigão. Nós estamos no meio do culto. Se quiser, tu pode entrar, tá? Para assistir. Depois a gente conversa. Nós não vamos acabar o culto agora. Como essas pessoas seriam devidamente conduzidas? O entusiasmo passa, a euforia passa. E quando todas essas coisas passam, há somente duas possibilidades. E qual é a primeira? A primeira é nós nos amedrontarmos, nos assustarmos e fingirmos não estarmos percebendo aquilo que está diante de nós. E a segunda é nós, de fato, lidarmos com a adversidade, com a situação que nós temos diante de nós e encararmos os fatos como eles são. E foi isso que os apóstolos fizeram. Eles não permaneceram entusiasmados, não permaneceram eufóricos, não, mas eles arregaçaram as mangas e encararam a realidade que eles tinham. É necessário instruir e capacitar esses novos convertidos. E somente a partir disso essa igreja se tornou visível. Essa igreja cresceu, essa igreja avançou e essa igreja prosperou. Mas nós devemos responder, como os apóstolos cuidaram desses mais novos membros da família de Deus? E a resposta a essa pergunta nos apresenta o testemunho de uma igreja fiel. Aquilo que toda igreja cristã, em qualquer lugar e em qualquer período da história, deve primar por ser e por fazer. E eu chamo a atenção para 3 fatores fundamentais que são claros no texto. O primeiro deles é o perfil dessa igreja. Que tipo de igreja esses novos convertidos, conduzidos pelos apóstolos, desejavam ser? Que tipo de fé eles desejavam viver? O segundo aspecto é, quais eram as prioridades dessa igreja? O que eles priorizavam? Na ordem das necessidades, como eles organizavam aquilo que tinha maior importância, aquilo que vinha em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. E o terceiro ponto é como todas essas prioridades eram de fato colocadas em prática. Nós precisamos observar isso no texto e entender que nós também devemos viver assim. Uma igreja não pode ter crise de identidade. Ela precisa saber quem ela é, o motivo pelo qual ela existe, por quem ela foi chamada e qual o propósito dela na terra. E esse é o primeiro tópico, é o perfil dessa igreja. Mas não se engane, nós estamos observando o testemunho de uma igreja fiel, mas uma igreja fiel não é uma igreja perfeita. Longe disso. Não se iluda. Sabe aquelas práticas que algumas pessoas têm? Olhe para o lado e diga para o seu irmão isso. Nós deveríamos dizer isso. Olhar para o lado e dizer, eu não sou perfeito. É diferente fidelidade, seriedade, comprometimento e perfeição. E se nós conseguirmos seguir por nossos estudos, pela exposição, pela observação da igreja em Atos dos Apóstolos, nós iremos perceber, meus irmãos, que perfeição estava longe dessa igreja primitiva. Haviam muitos desafios nessa igreja. Por exemplo, quando chegarmos no capítulo 5, nós iremos observar ali a hipocrisia de Ananias e Safira. Mentiram descaradamente na frente dos apóstolos e fizeram isso em nome de Deus. Por acaso isso não acontece mais? Ao avançarmos, nós perceberemos que haviam erros doutrinários que precisavam ser contornados pelos apóstolos. Veremos assembleias sendo realizadas, reuniões sendo realizadas para discutirem pontos doutrinários específicos. Nós veremos gente nessa igreja com pecados ocultos. Portanto, o que torna uma igreja fiel e um modelo a ser seguido não é o seu estado de perfeição, mas é aquilo pelo que ela prima ser
e fazer. Isso é o que caracteriza uma igreja fiel. E o que nós vemos aqui é que há critérios com relação àqueles que compõem essa igreja. Quem são os membros dessa igreja? E a nossa confissão de fé, a Confissão Batista de 1689, no capítulo 16 e no parágrafo 2º, traz uma ilustração sobre aquilo que é a igreja, que é de grande valia para nós aqui. O texto nos diz o seguinte: todas as pessoas em todo o mundo que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, e que não arruinam sua própria confissão por quaisquer erros de subversão e fundamento ou impureza de conversação, são e podem ser chamadas de santos visíveis, e dos tais todas as congregações particulares devem ser constituídas. Santos e visíveis. É assim que a confissão de fé trata um crente. Perceba a forma com que os nossos irmãos do passado observavam os crentes. A igreja é o conjunto de pessoas que confessam Cristo como seu Senhor. E essas pessoas que confessam a Cristo devem testemunhar por meio da sua vida. E isso fica claro para nós no momento que esses novos convertidos nasceram. Observemos os versos 40 e 41. O texto nos diz: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, veja as palavras de Pedro, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós vemos o resultado da pregação. Ao derramamento do Espírito Santo, a pregação pública de Pedro, a resposta dessas pessoas confessando publicamente Cristo e perguntando como eles deveriam proceder, como eles deveriam agir. Pedro diz que eles deveriam ser batizados e confessarem publicamente a fé em Cristo. Então Pedro diz que eles deveriam se salvar de uma geração perversa. Isso é o poder da palavra de Deus. A pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo gera um coração novo nas pessoas. Essa é a regeneração. Esse é o novo nascimento. E esse novo nascimento nos conduz em arrependimento e fé a uma profissão pública que é testemunhada por meio do batismo. Portanto, uma igreja é composta por crentes, pessoas regeneradas, convertidas e batizadas, após pública profissão de fé. Isso é o que compõe a igreja visível. São as pessoas que se salvaram, são as pessoas que foram salvas dessa geração corrompida. E sabe o que é interessante? Geração corrompida aqui poderia ser traduzida por pessoas que estão com vestes sujas. Essa é a ideia no original. É como se Lucas quisesse dizer que todas essas pessoas estavam com suas vestes sujas e necessitavam ter essas roupas mudadas, lavadas, vestes limpas. E com essas vestes limpas seriam acrescentadas no corpo de Cristo. É essa a percepção que nós temos de igreja hoje? Nós vivemos um tempo onde a própria concepção de igreja é distorcida. Nós estamos com esse trabalho há 3 anos em Alvorada. As pessoas comentam conosco a respeito de membresia. O que é membresia? Ora, a membresia é o que nós encontramos na Bíblia. Mas as pessoas acham que igreja é composta por aquelas pessoas que frequentam o culto. Não se confunda. O que nós vemos aqui é um conjunto de pessoas que confessaram Cristo publicamente. E essas pessoas passaram a fazer parte de uma comunidade que testemunhava de um Salvador. Isso é uma igreja. A igreja invisível, sim, é composta por todos os crentes de todos os lugares, de todos os tempos. Mas a igreja local é composta por crentes que se conhecem. Por crentes que conhecem o testemunho,
por crentes que convivem. E é isso que nós vamos ver mais para frente. É por isso que talvez haja um trânsito religioso tão grande no nosso tempo. Pessoas entram e saem da igreja sem que ninguém sinta falta, e elas querem que ninguém sinta falta, porque não querem ninguém cuidando da vida delas. Mas um crente não deseja ser cuidado? Um crente não deseja ser instruído? Um crente não anseia pela palavra de Deus? Qual é o nosso conceito de crente? Até a fé se tornou uma fé individual nos nossos dias. Eu creio desse jeito e ninguém cogita a possibilidade de a forma de crer estar errada. A fé evangélica, a fé em Cristo, precisa estar em conformidade com as Escrituras, não com aquilo que a gente pensa. É isso que nós vemos aqui. Pedro prega, as pessoas perguntam, Pedro orienta, essas pessoas vêm e os apóstolos cuidam. Esse é o perfil dessa igreja. É isso que nós encontramos aqui. É isso que você quer para a sua vida. É esse o perfil de igreja que você deseja. Mas lembre-se, uma igreja é composta por crentes. Pergunte antes, é esse o tipo de crente que você quer ser? Porque não tem outro tipo na Bíblia. Esse é o perfil de um crente. Essa igreja, composta por esses crentes, estabelece algumas prioridades. E nós vamos ver aqui a partir do texto, meus irmãos, aquilo que essa igreja primava. Isso fica claro no versículo 42. Nós vemos ali aquilo que eles se dedicavam. E veja que interessante. A palavra aqui no grego, traduzida por dedicar, não é simplesmente dedicar tempo, dedicar esforços, dedicar pensamento. Não. É se dedicar com firmeza, com consistência, com constância, de forma invariável, inflexível, uma fidelidade exclusiva com relação a determinada ação ou direção. Era dessa forma que eles se dedicavam. Mas vamos ver qual era a prioridade. A que eles se dedicavam com essa fidelidade exclusiva? Se alguém lhe perguntasse, a que uma igreja que almeja ser fiel deve se dedicar e deve colocar em primeiro lugar na sua lista de prioridades, qual seria a sua resposta? A que a igreja deve colocar no primeiro lugar da sua lista de prioridades? Observemos aqui os versos 42 e 47. O texto nos diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Aí nós vamos para o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Consegue perceber aqui nessa lista? Os versos 42 e 47 apresentam uma lista de prioridades. A prioridade ou as prioridades dessa igreja, relatada nos versos 42 e 47, são, em primeiro lugar, a instrução, o ensino. Em segundo lugar, a comunhão. Em terceiro lugar, a adoração pública, ou o culto. Obrigado, meu irmão. Ou o culto. E em quarto lugar, a evangelização. Essas são as prioridades apresentadas aqui. Uma igreja fiel prioriza o ensino. Lembra o que aconteceu antes? Pentecostes. O Espírito Santo encheu. E agora o que eles fazem? Rodopiam? Gritam? Tem espasmos e chiliques? Não. Eles querem aprender. O seu compromisso primeiro é com a aprendizagem. O seu material didático, o material pedagógico utilizado é a doutrina dos apóstolos.
John Stott foi muito feliz ao comentar esse versículo. Ele diz o seguinte: a primeira evidência do Espírito que Lucas menciona é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Poderíamos até dizer que naquele dia, o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera e havia 3.000 alunos no jardim de infância. Essa é a realidade do texto. É isso que o texto nos apresenta. O que nós vemos aqui é como esses novos convertidos estavam vivendo. Eles não estavam experimentando um êxtase espiritual, não estavam com um comportamento ou com uma conduta mística. Não havia nada que rejeitasse a capacidade cognitiva, a racionalidade nesses novos crentes. A bem da verdade, meus irmãos, não há como separar plenitude do Espírito Santo com racionalidade. É impossível. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Como você discerne o que é verdade e mentira se não fizer isso por meio das Escrituras de forma racional? Então está muito enganado quem pensa que ser cheio do Espírito Santo é desconsiderar, observar as Escrituras de forma comprometida, séria e racional. E isso não tem nada a ver com frieza. Não tem. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Esses primeiros discípulos, meus irmãos, também não pensavam que devido ao fato de terem sido enchidos pelo Espírito Santo, não precisariam de mais ninguém para os orientar. Não, nenhum deles disse, eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito me ensina. Eu não preciso de nenhum apóstolo para me orientar. Eu não preciso de ninguém para me ensinar. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Não foi assim que eles se comportaram. Ao contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos para receberem instruções. E ali perseveravam. Pergunte para alguém que despreza a leitura bíblica, mas que se diz cheio do Espírito Santo sobre questões básicas a respeito da salvação, e você vai ver se nós não precisamos aprender. Converse 5 minutos com alguém que despreza a instrução. E eu estou falando de crentes antigos, crentes sinceros, mas que passaram a vida toda desprezando a Bíblia. E você vai perceber um bebê de 20 anos, e isso não é normal. Eu comecei falando de crianças. Agora imagine você com 10, com 15, com 20 anos de fé, sem saber argumentar a respeito do Cristo que te salvou. É a mesma coisa que nós vemos o Miguelzinho com 20 anos de idade, entrar gatinhando ali na igreja e dizendo Gugu Dadá. Isso é normal? Nós precisamos pensar com seriedade a respeito disso. Nós precisamos observar aquilo que a palavra de Deus nos diz acerca da forma com que nós devemos observar as Escrituras. E por que, meus irmãos, uma igreja fiel ou uma igreja séria prioriza o ensino? Porque ela valoriza as vocações dadas por Deus. Ela entende que é o próprio Senhor quem envia pessoas para o cuidado e para a instrução da igreja. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é Paulo. Paulo vai dizer que o Senhor estabelece pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. Efésios capítulo 4, versículo 12. Mas tudo isso existe por um motivo. E o motivo é apresentado a partir do versículo 13 até o versículo 16. E Paulo vai dizer o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É possível chegarmos a uma unidade sem que sejamos devidamente instruídos? Certamente não. Conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí nós temos uma preposição. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É por isso que nós precisamos aprender sobre as Escrituras, para que nós venhamos a crescer na fé e não viver como meninos, sendo arrastados de um lado por outro por qualquer argumentação falaciosa que se escuta por aí.
E nós vemos cada vez mais esse tipo de confusão no meio evangélico. Cada um diz uma coisa, e nós nos impressionamos com a performance, nos impressionamos com a eloquência, nos impressionamos com a forma com que a pessoa tem de apresentar uma retórica diante do público, e nós não temos a capacidade cognitiva de julgar o que estamos ouvindo à luz das Escrituras, porque o ambiente nos ensurdece. Mas isso só acontece com meninos, diz Paulo. É o ensino quem promove o crescimento com Deus, meus irmãos. Como você pode dizer que ama a Deus, se você não conhece a Deus? Como você pode dizer que ama a Jesus, se você conhece pouquíssimo sobre Jesus? Como você pode dizer que ama a igreja, se você não consegue definir os princípios e os conceitos bíblicos de igreja? É o ensino e a instrução das Escrituras que gera maturidade, meus irmãos. É o ensino das Escrituras que produz crescimento. É o ensino das Escrituras que confere estabilidade emocional e espiritual. É o ensino das Escrituras que nos ensina a amar. É somente a partir dela. Nós vemos milhares de pessoas, às vezes atribuladas, tensas, confusas, e o que nós vemos ali é que o problema não está no irmão, não está na igreja. A pessoa tem um problema direto com Deus, isto é, não o conhece, e por não o conhecer não desfruta de tudo aquilo que lhe é oferecido nas Escrituras. Essa é a precariedade da igreja, meus irmãos. Uma igreja fiel, portanto, prioriza o ensino, prioriza a aprendizagem. É isso que esses irmãos nos ensinam aqui. A primeira coisa que eles querem é aprender. Isso marca a igreja primitiva. Mas ainda há uma segunda, ou melhor, temos em segundo lugar, uma outra necessidade nessa igreja. A comunhão. Nós lemos aqui no versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra comunhão aqui é koinonia. E a raiz dessa palavra koinonia é de onde vem a nossa palavra comum. Então veja você. Comunhão não é churrasco e café. Comunhão não é, vamos nos encontrar para bater um papinho. Comunhão é ter algo em comum. É compartilhar de algo. Isso é comunhão. Você pode ter churrasco, pode ter café, pode ter um tempo junto e não ter comunhão com a pessoa. A comunhão apresentada aqui é compartilhar, é ter algo em comum. Nós sabemos que a igreja tem o mesmo Pai que o Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus. E é nesse Deus, e por meio desse Deus, que todas as igrejas são encorajadas, todas as igrejas são confortadas, todas as igrejas são fortalecidas. Mas veja você, também é por meio desse Deus e do conhecimento desse Deus que nós devemos nos alegrar com os nossos irmãos que estão alegres. É por termos em comum o mesmo Deus que nós também sentimos a aflição no nosso coração, do nosso irmão que está aflito, ou isso é algo que a gente não pensa? É por termos o mesmo Deus, por termos comunhão no nosso Deus, que boa parte daquilo que nós temos, nós compartilhamos com os nossos irmãos que necessitam. É por termos o mesmo Deus em comum, que a falta do outro me preocupa, porque o problema dele deveria ser nosso problema. É isso que Lucas quer dizer sobre comunhão aqui. Você já havia parado para pensar sobre isso? Perceba o distanciamento que há da nossa ideia de comunhão para aquilo que as Escrituras nos ensinam. Quando nós falamos em igreja fiel, em fidelidade, nós precisamos observar aquilo que a Bíblia diz, meus irmãos. E nós precisamos nos esforçar para de fato vivermos à luz daquilo que a palavra de Deus nos instrui. Uma igreja fiel compartilha. Uma igreja fiel tem comunhão, sabe a dor do outro, sente a dor do outro. Mas não somente isso, também se alegra com a vitória do outro, torce pelo outro, ora pelo outro. Como isso é possível quando nós não temos comunhão? Nós não sabemos a necessidade, não sabemos a intenção, não sabemos o desafio, não sabemos as vitórias, não sabemos de nada
Aonde está a comunhão? No churrasco, sexta-feira, tem reunião de comunhão na igreja. Come um churrasquinho, vai cada um para sua casa e segue a vida do mesmo jeito, cada um na sua individualidade. Não é essa a comunhão que nós vemos aqui. Terceiro lugar, uma igreja fiel prioriza a adoração pública. Nós vemos aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem culto, tem ceia, tem súplica, tem orações, tem ações de graça, o povo está reunido. O verso 27 vai dizer, 47, vai dizer que eles adoravam a Deus diariamente. O povo valorizava o culto. Por quê? Porque quem aprendeu, valoriza o ensino. Aprendeu que deve estimar as Escrituras. Estimando as Escrituras, aprendeu que deve viver em comunhão. Aprendendo que deve viver em comunhão, sabe que deve cultuar a Deus. E é por isso que eu digo, desprezo ao culto é desprezo ao Deus da Bíblia. É desprezo à instrução, é desprezo à comunhão, é desprezo ao irmão, é desprezo ao Evangelho, é não saber a fé que tem. Era uma igreja recém-nascida, gente, você tem noção disso? Pedro não pensou o seguinte, vamos esperar 10 anos, os irmãos são novos na fé. Vamos devagarinho, primeiro vamos atrair eles para perto, vamos mantê-los aqui, não vamos falar de doutrina, não, vamos esperar. Vamos juntar essa gente, imagina, são 3.000, depois a gente começa a ensinar. Não, é ensino, é Bíblia, é Cristo. Precisa aprender, precisa ter comunhão, precisa estar no culto. Afinal de contas, não são crentes, não confessaram o Cristo. Uma igreja fiel, estuda a palavra, cuida dos outros e se reúne para cultuar a Deus. Uma igreja fiel tem em alta estima a adoração, tem em alta estima o culto. É o momento em que nós nos reunimos para adorar ao nosso Deus, meus irmãos. E o quarto ponto que nós vemos aqui nessa lista de prioridades apresentada, registradas por Lucas nesse texto, é que uma igreja fiel prioriza a evangelização. O verso 47 diz que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo, não só dos crentes. E enquanto tudo isso acontecia, o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Eles não se trancavam em 4 paredes. Eles não ficavam presos dentro do seu mundinho. A vida deles no culto também era transmitida, era experimentada nas casas quando eles se reuniam. Era também vivida, experimentada, testificada, testemunhada nas suas relações sociais. A forma com que eles usavam as suas palavras, o jeito com que eles louvavam e adoravam a Deus, a forma com que eles contribuíam e se preocupavam uns com os outros, atraía a simpatia daqueles que observavam. Eles alcançavam os de fora com o evangelho da graça. Uma igreja fiel, portanto, prioriza a evangelização. Com que frequência você tem evangelizado, meu irmão, minha irmã? O quanto você prioriza a evangelização? Nós compramos 100 Novos Testamentos, R$5. Se você quiser evangelizar alguém, pode falar comigo, com a Rúbia, nós temos uma caixa ali. Distribua, evangelize. Se proponha a fazer a leitura do Novo Testamento com alguém que você está evangelizando. Ah, pastor, mas aí caminhada bíblica, mais leitura do Novo Testamento com evangelização, é muita leitura, é mesmo. É sempre demais quando a leitura é bíblica, me parece. É sempre doloroso quando são as coisas relacionadas ao reino de Deus, meus irmãos. Mas não basta apenas sabermos essa lista de prioridades. Nós precisamos observar como tudo isso é colocado em prática. E é isso que os próximos versículos vão nos ensinar, meus irmãos. Além do perfil, além das prioridades devidamente organizadas, nós precisamos observar as práticas de uma igreja fiel. Sendo quem eles eram, priorizando aquilo que eles priorizavam. Como essa igreja vive, ou deveria viver, se tornando a igreja que eles estavam se tornando. Uma igreja que prioriza o ensino, é uma igreja que evidencia o poder de Deus,
Observe o que diz o verso 43. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja, o que gera temor não é uma doença, não é a perda do emprego, não é o sofrimento. O que gera temor de Deus é a instrução. Eles aprendiam, e quanto mais aprendiam, mais temor de Deus tinham. A palavra aqui é phobos. Phobos é da onde vem a nossa palavra fobia, no português. Então, quanto mais essas pessoas conheciam a Deus, mais elas temiam. E eu tenho para mim que o temor é algo, o temor de Deus é algo que tem sido praticamente escanteado. Haja visto a falta de reverência no momento do culto público, a falta de preparo para a adoração pública, a forma com que nós nos relacionamos com as Escrituras. O que é isso, senão a ausência de temor, meus irmãos? E eu falo isso com preocupação e com carinho. Conhecer as Escrituras reverbera o poder de Deus. É assim que essa igreja aplicava o ensino. É assim que essa igreja vivia. E esse ensino com temor, que transformava o coração dessas pessoas, vinha acompanhado de alguns atos miraculosos da parte de Deus. O texto nos diz que esses milagres eram para autenticar a palavra, mas agora tome cuidado aqui. A palavra pode ser autenticada por milagres, mas nenhum milagre vai cumprir o propósito pelo qual a palavra foi entregue. E isso é muito fácil de explicar. Quantas pessoas você conhece que já fez voto com Deus, fez promessa para Deus, fez isso e aquilo com Deus, e foi abençoado por Deus, e que até hoje não é crente? Aí talvez você esteja pensando, mas esses exemplos aí são as coisas que a gente mais vê, né, pastor? As pessoas não sabem o que estão dizendo. Tudo bem, nós temos esse exemplo na Bíblia também. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 17, nós temos a história lá dos 10 leprosos. O que nós temos lá? Jesus ia passando por Jerusalém. 10 leprosos se aproximam gritando, Jesus, mestre! Jesus entende. Ora, eles querem ser curados, são 10 leprosos. Jesus diz, vão se apresentar ao sacerdote. No caminho, todos foram curados. Os 10. Quantos voltaram? Somente um. Qual foi a pergunta de Jesus? Onde estão os outros? Por acaso não foram 10 curados? Não voltou ninguém para dar glória a Deus. Somente esse estrangeiro, esse homem que voltou era samaritano. Então Jesus conclui, a tua fé te salvou. 10 receberam o milagre. Quantos foram salvos? Não priorize milagre. Não se iluda. Priorize a palavra de Deus. A igreja que prioriza a palavra se transforma segundo o caráter de Cristo. A igreja que prioriza a comunhão, meus irmãos, reproduz o amor de Deus. Versos 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eis aqui o comunismo. Não. Não tem nada disso. Eles não venderam tudo de uma única vez e não venderam absolutamente tudo. O verso 46 vai dizer que eles continuavam se reunindo nas casas. Como ninguém poderia vender? Olha, eu te vendo a minha casa, mas nós temos que ter no contrato o seguinte, a igreja continua sendo aqui, tá? Tu compra a casa, mas a gente continua se reunindo. Não era isso que acontecia. E isso fica claro no texto. Eles vendiam de acordo com as necessidades, de acordo com as demandas. Vendiam para suprir as demandas dos irmãos necessitados. Não haviam investimentos. Não tinha como eles pegarem um empréstimo no banco. Não tinha banco. Então o que eles tinham? Eram os bens que eles possuíam. Note a expressão. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não foi tudo vendido e não foi tudo feito de uma só vez. Mas sabe o que destaca aqui? É que o amor desses irmãos, uns pelos outros, era de tal modo que, se preciso fosse, eles venderiam aquilo que fosse preciso para que não vissem os seus irmãos sofrendo. Que lição para os nossos dias, não é? Às vezes nós temos as condições de ajudar. Temos os recursos para ajudar. Temos as possibilidades de estender a mão,
e nós fechamos o coração. E eu não estou encorajando ninguém a vender absolutamente nada para suprir as despesas dos outros. Mas como nós conversamos recentemente em uma quarta de estudo bíblico aqui, se a igreja for devidamente organizada, se nós tivermos recursos suficientes, nós não temos como atender as pessoas que passam por necessidades do nosso meio. A Bíblia não diz que nós devemos cuidar primeiro dos domésticos da fé, isto é, dos irmãos que estão próximos a nós? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora, quando nós negligenciamos a igreja local, como nós podemos pensar que a igreja local vai poder atender a todas as pessoas? Uma igreja de Pelotas, eu já contei isso uma vez aqui, construiu uma casa para minha tia, que foi abandonada pelo marido. A igreja construiu, comprou o terreno e construiu uma casa. E disse para ela, enquanto você for viva, você vai morar aqui. Isso é uma igreja que está atenta. Mas para nós isso parece muito estranho. Será que fazem mesmo? Nós mal conseguimos pagar as nossas despesas e ainda ajudamos. Você precisa se engajar nisso, meus irmãos. Você precisa entender que uma igreja que prioriza a comunhão, apresenta, vive, testemunha o amor de Deus. O terceiro tópico nessa lista de prioridades era a adoração pública. E uma igreja que valoriza a adoração pública é uma igreja que recebe cura na alma. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições. Veja como? Com alegria e singeleza no coração. Só é possível ter alegria alguém que tem o coração curado. Só é possível ter alegria no momento de culto público alguém que realmente tem uma alma lavada pelo Cordeiro de Deus. Só é possível apresentar-se na comunhão dos irmãos para a adoração pública com alegria. Singeleza de coração quer dizer, é um coração sem pedra. Pense em um coração lisinho. É essa a ideia aqui no texto original, tá? Então, não há nada que danifique ali. É um coração perfeito. É isso que o texto diz. É alguém curado, alegre, uma felicidade tamanha, é dia de culto, eu vou ver meus irmãos, iremos cultuar a Deus, iremos adorar ao nosso Salvador. Uma igreja fiel desfruta e recebe na adoração, meus irmãos, tudo aquilo que o Evangelho nos garante. Uma igreja fiel recebe cura de Deus. Se você está aflito, com a alma aflita, reflita a respeito da forma com que você tem se relacionado com Deus, a forma com que você tem observado a comunhão e a adoração pública. E por fim, meus irmãos, a igreja que prioriza a evangelização reparte o Evangelho. Eles louvavam a Deus e cantavam com simpatia, e contavam com a simpatia de todo o povo. Ensino, comunhão, adoração pública e evangelização. Essa é a lista de prioridades de uma igreja fiel. Essa era a lista de prioridades de uma igreja que recém havia nascido. Portanto, meus irmãos, lembre, uma igreja fiel é composta por pessoas salvas, não por pessoas perfeitas. Não se engane. Nós estamos todos em um processo de santificação. O mesmo Evangelho que nos salva por meio da fé é o Evangelho que também nos santifica por meio do Espírito. Não abandone a comunhão por causa de decepções com uma pessoa, com duas pessoas. Saiba que assim como você, eles também não são perfeitos. Mas observe essas prioridades: instrução, comunhão, culto público, adoração pública e evangelização. Fulano pecou, fulano caiu, fulano não me cumprimentou, fulano me entristeceu, isso é motivo? Não, se nós formos crentes fiéis. Uma igreja fiel equilibra as suas prioridades. Ela adora a Deus, edifica, cuida uns dos outros e evangeliza os que estão de fora. Ela vive para Deus, busca crescer e faz com que a palavra cresça na sua vida e naqueles que a cercam.
Uma igreja fiel vai olhar sempre em 3 direções, meus irmãos. Ela vai olhar em primeiro lugar para Deus, depois ela vai olhar para ela mesma, e depois ela vai olhar para os de fora. Sempre começa com Deus. Nós precisamos saber aquilo que Deus diz. A partir desse momento nós começamos a olhar para dentro. Estabelecermos as prioridades e a forma com que essa igreja deve ser organizada. E uma vez devidamente organizada, essa igreja deve olhar para fora, para o campo missionário, para o campo de pregação. Herman Bavinck vai dizer que todo crente deveria falar 3 línguas. A primeira é a língua da fé. Ele quer dizer com isso que nós, como crentes, deveríamos conversar sobre espiritualidade com qualquer pessoa, defendendo a nossa fé de maneira correta e bíblica. A segunda língua é a linguagem acadêmica. Todo cristão deveria ser capaz de argumentar com qualquer pessoa, de qualquer nível intelectual, a respeito de Jesus Cristo. E isso é o que abriria a porta para a terceira linguagem. A terceira linguagem é a linguagem social. O crente deve falar de Cristo em qualquer espaço da esfera social. Nós vivemos fechados em um mundinho. Nós não conseguimos conversar sobre a nossa fé, defendermos a nossa fé, argumentarmos sobre Jesus. E é por isso que nós agimos com precariedade no momento de evangelização. Portanto, meus irmãos, uma igreja fiel irá sempre colher os seus frutos, se ela praticar aquilo que ela realmente diz ser prioridade. Quais são as prioridades? Ensino, comunhão, culto, todo mundo dormiu, e evangelização. Aplique isso à sua vida. Valorize o ensino. Valorize aquilo que a igreja tanto se esforça para fazer. E eu não sei se você percebe. Não é dessa forma que nós tentamos organizar essa igreja. Nós não encorajamos a vivermos em comunhão. Não temos toda a quarta-feira nos encontrado aqui para estudarmos a Bíblia. Porque você não tem vindo, meu irmão, minha irmã. Porque você não tem interesse em aprender. Nós precisamos pensar sobre isso. Precisamos aprender das Escrituras para vivermos em comunhão. Para que assim o nosso culto seja de fato um culto a Deus. A nossa preocupação deve ser, assim como o irmão Márcio orou, e o Rodrigo também orou na abertura, agora eu já não me lembro se foi um dos dois ou se foram os dois, que esse culto seja agradável ao Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação. Os louvores engrandecem a Cristo. A pregação enaltece a Cristo. A nossa comunhão testifica de Cristo. Ele deve ser exaltado. Ele deve se alegrar. É tudo para Ele. E é por isso que a gente corre para a igreja no domingo. Porque nós teremos uma porção de Cristo revelado ante nós. Por meio da sua palavra. E a igreja fiel conhece bem a relação entre salvação e igreja. O texto termina dizendo que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Não há salvação sem que o salvo seja enxertado, acrescentado à igreja. O Senhor não coloca na igreja para depois salvar, Ele salva e coloca na igreja. Crente anda na igreja, anseia pela igreja, porque é lá que o Senhor acrescenta. E é assim que o Senhor salva. É isso que o texto nos diz. Sejamos, portanto, meus irmãos, uma igreja fiel. Seja você, meu irmão, minha irmã, um crente fiel. Cuide do seu perfil. Você é alguém salvo? Viva como um salvo. Integre-se à igreja. Desfrute da igreja. Reveja as suas prioridades. A minha prioridade é a minha família, as pessoas dizem. Se começa assim, já está errado. A prioridade na vida de um crente é sempre Deus. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai cuidar da sua família como deveria. Não vai ensinar seus filhos como deveria. Não vai amar e cuidar da sua esposa como deveria. Não vai amar o seu esposo como deveria. Não vai trabalhar como deveria. Deus vem antes de todas as coisas. E isso tudo nos conduz, meus irmãos, para uma vida pública de fé.
A nossa vida começa em Deus, meus irmãos. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Atente-se para as suas práticas. Verifique se você de fato coloca em prática aquilo que você diz crer. Eu não creio que exista uma instituição que apanhe tanto nesse mundo quanto a igreja. E apanha dos próprios crentes. Mas as pessoas não se dão conta que as igrejas são compostas por crentes. Se a igreja que você está é ruim, talvez você seja um crente ruim. Porque a igreja não acontece por si só. Abrimos a Igreja Batista Caminho da Cruz, está só o prédio aqui. Venha sozinha ver se vai ter culto. Nós precisamos amadurecer, meus irmãos. E nós temos poucos novos convertidos aqui. E é isso que o texto nos diz. Para uma igreja recém-nascida. Cuidar de um bebê, meus irmãos, certamente não é fácil. Não é fácil cuidar de um bebê recém-nascido. Nem de 2 anos, né, Carol? Olha lá, Carolzinha. Ó. No entanto, ninguém de nós jogou fora o seu bebê quando nasceu. Ninguém jogou fora. Ninguém jogou no lixo. Ninguém abandonou o seu bebê recém-nascido. E por que não fez? Porque você o ama. Você sabia, é teimoso, está terrível, está fedendo. E a igreja também é assim, quando a gente olha mais por perto, às vezes cheira mal, às vezes tem coisas ruins. Nós devemos olhar para a igreja, devemos olhar para os novos convertidos, como os nossos recém-nascidos, pessoas que não sabem nada a respeito da Bíblia, nada a respeito da igreja, mas que precisam ser instruídos, precisam ser inseridos na comunhão, para que possam de fato cultuar adequadamente e evangelizarem. Assim deve ser a nossa relação com uma igreja fiel. Se você considera, e eu me refiro agora exclusivamente aos membros dessa igreja, se você considera essa igreja uma igreja fiel, cuide dessa igreja como se ela fosse o seu bebê. Cuide dessa igreja. Trabalhe para o crescimento dessa igreja. Sirva com amor aos seus irmãos nessa igreja. Ame a sua igreja. E quando eu digo amar a igreja, é amar o irmão que está ao seu lado. Não o prédio, não a sua atividade pública, não o louvor, não a pregação, não o microfone. Não, ame o irmão que convive com você aqui. Você foi salvo pelo evangelho que fora pregado em uma igreja. E eu não sei se você já pensou. E isso aconteceu quando você não sabia fazer absolutamente nada, a não ser chorar como um bebê, dar trabalho como um bebê, incomodar como um bebê e também feder como um bebê. E assim o evangelho chegou até você. Olhe com carinho para um recém-convertido. Olhe com carinho para uma igreja fiel. Cresçamos juntos, meus irmãos, como igreja. Assuma você um compromisso com uma igreja fiel. Assuma você um compromisso com essa igreja. Você também é responsável por ela. Nicolas, não se assuste. Você é muito bem-vindo no nosso meio, tá bom? Nos visitando pela segunda vez. Mas é bom já ver isso, né? Então, meus irmãos, que o nosso bom Deus nos abençoe a partir dessa palavra e faça de nós uma igreja, segundo essa igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, uma igreja que não é perfeita, que tem vários problemas, vários defeitos, vários dilemas, porque ela é cheia de pecador. E essa aqui também é, a começar por mim. Nós estamos caminhando em direção à santidade. E as prioridades são as mesmas dessa igreja. Instrução, comunhão comprometida, adoração pública, o culto e evangelização. Que o Senhor nos edifique para testemunharmos com fidelidade do seu santo evangelho. Vamos orar? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações e a comunhão do Santo Espírito se façam presentes hoje e sempre, em minha e em tua vida,
por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, uma boa semana.